Igreja querida, bom dia, buenos dias. Nós estamos hoje com a missão de transmitir essa preciosa mensagem que foi predicada ayer por Pastor Nery e eu tenho a incumbência de predicar sobre 2 Crônicas capítulo 14, alguns versos do capítulo 14. Bem, Asa, em esta época, era o rei de Judá. Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E o texto habla que ele tinha um exército de 300.000 soldados, 300.000 guerreiros da tribo de Judá e tinha 280.000 soldados, 280.000 guerreiros da tribo de Benjamim. Somando os dois, são 580.000. É bastante, não? É interessante que Deus hace questão de poner os números, porque os números, eles são importantes para aquilo que vamos predicar, por aquilo que Deus hizo. Bem, em esta época, um rei chamado Zerá, o etíope ou o cusita, ele tinha um exército de 1 milhão de soldados, bastante, não? E tinha 300 carros de guerra, muito. Então, 1 milhão contra 580, humanamente falando, humanamente hablando, a vitória é desse etíope. Mas vamos ver, vamos mirar o que o rei Asa hizo delante desta situação, delante desta aprovação, delante desta destruição em massa dessas duas tribos. É interessante que nós podemos mirar para este relato bíblico e transportar esta história do passado para os dias de hoje e podemos compreender e entender como devemos atuar. Bem, em este momento de luta, de guerra, de destruição, diz o verso 10 de 2 Crônicas 14, que o rei Asa, apesar de estar em menor número, ele saiu para enfrentá-los. Incrível! Asa saiu para enfrentar. Mas é interessante que ao rei Asa sair para enfrentar esta grande nação de 1 milhão de soldados, Asa buscou, Asa orou, Asa invocou ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele orou ao Deus de Israel. E esta é a oração que ele hizo. Adi, verso 11 de 2 Crônicas 14. Adi, Asa invocou ao Senhor e dijo: Senhor, solo tu podes ajudar ao débil contra o poderoso. Ajuda-nos, Senhor, Deus de nosotros, porque em ti confiamos e em tu nome hemos venido contra esta multitud. Tu, Senhor, eres nuestro Deus. Não permita que nenhum mortal se ace contra ti. É o Senhor Deus poderoso. Derrotou aos cusitas quando estes lutaram contra Asa e Judá. Os cusitas fugiram. Ali caíram os cusitas e nenhum deles se quedou com vida, porque o Senhor destruiu, aniquilou o exército deste etíope. É tão importante entender e trazer esta história para os dias de nós outros hoje.
cada um daqueles que estão me escutando neste momento estão passando por lutas, pruebas, provações, problemas pequenos, médios, grandes problemas, problemas grandíssimos, e quando miramos para estes problemas, podemos dizer: estou perdido, estou perdido, tudo está acabado. Mas quando recorremos ao Senhor, quando vamos ao Senhor, confessamos nossos pecados: Senhor, pequei contra ti. Senhor, eu não tenho posto atenção a tu casa, a tua igreja, que no caso de nós outros chamas Kendall Brazilian Church. Talvez você que esteja me ouvindo seja de outra igreja. É verdade, Senhor. Eu não tenho sido cooperador nos meus dízimos. Eu não tenho me involucrado na tua obra. Eu não tenho me involucrado em evangelismo em Home Depot. Eu não tenho me involucrado na comunhão com os irmãos. É verdade, Senhor. Eu não tenho ido em sua igreja com frequência. Me quedo em minha casa mirando o culto pela TV, que é mais confortável. É verdade, Senhor. Eu tenho pecado em pensamento, tenho pecado em palavras. Senhor, é verdade, Senhor. Perdona-me, socorro, me ajuda, Senhor. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Salvador. 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdonar, para nos limpiar e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. E então, ao confessarmos o Senhor também, nosso medo, porque estamos para enfrentar um problema. Eu estou enfrentando um grande problema em Brasil. Eu estou enfrentando uma grande luta. E eu tenho que colocar e pôr nas mãos do Senhor esta verdade. Senhor, socorro. Tenho medo. Senhor, não tenho fé para crer que o Senhor vai fazer alguma coisa por mim. Me perdona. Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és o meu Rei. O Senhor é o meu Redentor. Senhor, mira para esta situação. Alguns dos nossos irmãos queridos estão passando por problemas de saúde dificílimos. Em minha casa, em sua casa, em tantos lugares. E é colocarmos diante do Senhor estas lutas, estes problemas, e clamar ao Senhor socorro, misericórdia. E sabe o que Ele faz? Ele socorre. Ele nos ajuda. Mas é interessante que quando vamos para a 2 Crônicas, capítulo 15, depois de tudo isso que passou, o Senhor, falando através do profeta, ele diz: é o Senhor estará com ustedes, sempre e quando ustedes estejam com Ele. Se lo buscam, Él se dejará que ustedes lo hallen. Pero se lo abandona, Ele los abandonará. Esta é a verdade bíblica. Mantenham-se firmes. Utilizem e pidam da graça do Senhor para manter-se firme. Graça é o poder que eu e você necessita para seguir ao Senhor, para obedecer ao Senhor, para se manter firme, porque o Senhor falou através do seu profeta: mantenham-se firme e não barrem la guardia, porque suas obras serão recompensadas. O Senhor está falando
que precisamos estar firme, não barrar a guarda, estar na dependência total e completamente de Ele, sempre confessando o pecado, sempre clamando ao Senhor, sempre pedindo graça ao Senhor para se involucrar na obra dele. E ele está dizendo que quando vivimos desta maneira, quando caminhamos desta maneira, nada se passa desapercebido. Pelo contrário, ele recompensa. Mas é interessante que o rei Asa, ouvindo estas palavras, se animou. E ele, um trabalho maravilhoso no seu reino. Ele destruiu todos os postes de ídolos de adoração de outros deuses. Ele clamou ao Senhor graça para poder executar essa obra. Até mesmo sua abuela, sua avó, ele destronou, porque ela adorava outros deuses. Então, veja que a alegria de buscar ao Senhor de todo o coração nos leva a ser isso. Quando buscamos ao Senhor, quando somos fiéis a Ele, o Senhor sempre é fiel. Mas é interessante que esse mesmo rei Asa, diz o texto em 2 Crônicas 16, que o rei do norte, o rei de Israel, queria lutar contra ele, e ele de imediato foi buscar socorro com outro rei, que era um inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, inimigo de Judá, inimigo de Benjamim, e sacou ouro e prata do templo do Senhor para pedir socorro. Bem, esse rei da Síria concordou, Ben-Hadad, e quando o rei de Israel supo que ele havia feito um pacto com o rei Asa, o rei Bazá deixou de querer perseguir Judá e Benjamim. Uau, está todo arreglado, oh, aleluia, tudo está arreglado. Aos olhos do homem, aos nossos olhos, esta situação foi arreglada, esta situação foi resolvida. Mas diz o texto que o Senhor mandou uma mensagem para o rei Asa: porquanto pusiste a sua confiança no rei Aram, em vez de confiar no Senhor teu Deus, o exército arameu se escapou das suas mãos. Havia um desejo do coração de Deus de dar a Asa, o rei da Síria, em suas mãos. E o Senhor hace Asa acordar. Por acaso 1.000.000 dos etíopes não era maior e eu te dei livramento? E agora você vai buscar uma aliança com o povo inimigo? Por esta razão, porque você não foi fiel a mim, porque você não confiou em mim, a partir de hoje tendrás guerra e enfrentar guerra. Uau! Interessante que ao invés do rei Asa se arrepender, ao invés de Asa correr para o Senhor, dizer: Senhor, é verdade, cometi uma loucura, fui um nécio, Senhor, me perdona. Sabe o que ele isso? Se revoltou contra o profeta, mandou prendê-lo, espancou algumas pessoas das tribos, se enfermou com uma ferida mortal, não buscou ao Senhor e ele morreu. Ele morreu porque não buscou o Senhor. Deus espera de mim, Ronás Mostafa. Deus espera de você, irmã e irmão querido, fidelidade, confiança total e plena em Ele. Mas para que possamos lograr, para que possamos conseguir, eu e você precisamos pedir: Deus, dá-me de tu graça, dá-me de tu poder, para que eu possa ser fiel. Porque sem a graça de Deus, eu e você
não logramos, não podemos ser fiel. Amém? Que o Senhor nos bendiga.